E o Caio na área de hoje começa assim, ó, dentro de casa pra falar com um cara que é bom de bola, cearense, que saiu daqui pro mundo do futebol. Felipe, obrigado por nos receber, tá? Satisfação. Falar um pouquinho sobre futebol e sobre férias também, né? É bom, não é? É importante. Tem um momento de descanso do atleta. Vou levar essa boneca pra mim. Aí, ó. Vai deixar? Não? Ei, me dê! E o que é que mudou na cabeça do Felipe Jonathan, como você disse, depois de ter duas bênçãos dessa? Ah, muda muita coisa, né, cara? A gente fica preocupado, né? A gente pegava um avião, normalmente eu falo muito pra minha esposa. Quando a gente pega um avião sem filho, eu não tava nem aí. Hoje em dia eu tô todo cagado pra pegar avião. Hoje eu sou todo medroso. Só pensa logo... Pensa tudo. Inclusive, até no jogo a gente foi jogar contra o Fluminense no Rio, lá pelo Mirassol. Deu uma turbulência tão forte, cara. Muito, muito, muito forte. E eu só pensava neles. Agora eu quero ver se o Luiz Felipe e a Laís sabem dar um abraço bem forte no papai. Ixi, quero ver. Vai. Quero ver. Ai, que abraço forte. E o beijo, e o beijo, Cadê e o beijo, Laísa? Cadê o beijo do Luiz Felipe? Cadê o beijo do papai? Cadê o beijo do papai? Muito forte. Quem dá mais trabalho aí? Quem é mais? Agitado? O Luizão de Araçu. É, né? Me chamou a atenção foi o estilo do Felipe Jonathan, porque quando eu conheci o Felipe Jonathan, ele não tinha esse estilo aí não. Que estilo é esse? Um estilo mais praiano, né? A gente vai né? mudando um pouquinho, a gente vai mudando. Conhecendo, a gente vai conhecendo alguns atletas também, né? O estilo de roupa dos tem umas atletas. inspirações? Tem uma rapaziada até aqui do Fortaleza mesmo, Pronto. tem o Marinho. Eu já ia dizer o Marinho, mas o estilo do Marinho já é muito extravagante. Quando ele coloca uma praia, um praianozinho, ele vai bem, ele vai mais no simples mesmo. Vai, né? E aí você vai só no olho a olho, escolhe, tem ajuda da esposa ou tem um personal style aí? Não, esse personal style eu não tenho ainda não, hein? Mas vou no olho a olho, eu peço o conselho da esposa também, que é importantíssimo, né? Senão te dorme fora de casa, então tem que ter o dela. No Caio na área, resenha boa, pede hidratação certa. Água mineral Serra Grande, pura e leve, como a vida deve ser. Roupa é um negócio que faz parte, assim, da tua vida já de um... Antigo. E aí? Antigo. Era o Felipe Jonathan, antes do futebol, era o cara da feira? Era, desde 2010, 2011 ali, eu ajudava muito a minha mãe, né? Desde dos 10 anos de idade. E até hoje ainda, né? Eles estão ainda na feira, né? Não pode sair porque tem que estar ativo, né? Os pais têm que estar sempre ativos, eles não querem de jeito nenhum largar a feira. E como era essa vida, essa rotina na feira? Acordava cedo, na madrugada, ia com o papai, com a mamãe, como é que era? Cara, era bem puxado. Eu nunca fui um cara que gostei muito de estudar, né? Que a gente que joga bola é muito difícil conciliar com o estudo. Então, eu ia muito pra feira, né? Normalmente era de quarta pra quinta e no final de semana. Então, a gente ia em torno de meia-noite do dia seguinte e aí ficava até mais ou menos meio-dia. Então, era bem puxado, porque a gente perdia a noite de sono, né? Então, pra uma criança, principalmente, é bem difícil, né? Os pais, ele consegue conciliar, porque ele tem que estar ali dando o seu sustento pros filhos. Então, a gente, criança, era bem difícil. Então, eu tinha ali em torno de 12, 13 anos. Aí, fiquei até dos 10 até os 16 anos, né? Com 12, 13 anos foi bem difícil porque era uma maratona, né? Porque às vezes eu ia pro jogo, pra feira e depois tinha que retornar, às vezes tinha treino da tarde, então era bem difícil. Entra aqui, Miguel, vamos fechar isso aqui, ó. Fecha aqui rapidinho. Se eu botar a cortina aqui, tu consegue gravar ou fica escuro? Certo, vamos supor que aqui é a banca. Eu vou chegar. Como é que tu vai vender? Porque tu disse que se garantia na lábia. Deve ter enganado muita gente, né? Mas você de conta que aqui é a banca. Pronto. E aí eu chego, aqui tá cheio de roupa. Tu tá na feira, 5 horas da manhã, tô indo lá comprar pra vender na minha lojinha. E aí? Como é que tu fazia? Normalmente eu gritava bastante na feira, né? Minha mãe, ela era a pessoa que ficava ali, quando chegava o cliente perto... Ah, tu é o cara que gritava, como se fosse o locutor, pra chamar a atenção. Não tinha um microfone, não. Eu ficava gritando, bora rapaziada, aqui tem peça barata aqui, vamos aproveitar a promoção que tá aqui na feira aqui. Peça, eu não lembro o valor, né? Mas era tipo assim lá, peça de 15 reais aqui, vamos aproveitar material de qualidade, então era mais ou menos assim. E tu bem pequenininho. Bem pequenininho, 12 anos, 10 anos de idade. Já tava lá gritando. O pessoal dava nem moral, né? Aí tem outras histórias também, Ou tu conseguia atrair? Conseguia atrair. Conseguia? Tem até uma história legal, não da feira, na questão de roupa, né? Lá no Bom Jardim, onde eu nasci, né? Meu avô, né, que é falecido já, ele comprou uma caixa de maçã pra mim. Toda com aquelas redinhas, né, que vem 5, 6 dentro. Né? E aí ele
colocou em cima de um carrinho de mão. Eu saía na favela vendendo. E o pessoal comprava por pena. Era legal isso, eu tinha 8 anos de idade. O pessoal aí voltava com um trocadinho. Com dinheiro. A família não necessitava, né? Era mais pra... Meu avô me incentivava muito pela questão da criminalidade que acontecia naquele tempo, né? Como eu nasci num bairro muito perigoso. Muito perigoso naquele momento, né? Que era o Bom Jardim. Então, meu avô ficava muito preocupado, né? Então, foi muito legal. E aí começou a questão do feirante, né? De ter a lábia, de ter a conversa de ser bem feirante. Ser jogador de futebol foi uma missão, assim, que passou muito pelo teu pai? Foi o primordial. Qual a importância, assim, do teu pai nessa construção do Felipe se tornar um jogador de futebol? Cara, o meu pai, ele foi o cara mais importante, porque ele foi o único que acreditou no meu trabalho. Até minha própria mãe, a gente estava até conversando agora nas férias. Minha mãe falou uma vez falou assim pro meu pai: Fran, eu não aguento mais. Você tá só indo pros jogos com o Felipe, eu tô trabalhando sozinho e você tá indo pros jogos do Felipe e não tá dando certo, o Felipe não tá ganhando nada. Isso lá lá na base ainda, eu tinha 15 para 17 anos ali, 16 anos, e aí meu pai falava assim: não, tenha calma, Andressino, porque as coisas vai dar certo. Eu confio no trabalho dele, ele é um menino esforçado, a gente vê que ele é diferente dos meninos que estão lá treinando e as coisas vão acontecer, vamos ter paciência. Então, tipo assim, ele acreditava mais que eu próprio, porque eu tive algumas lesões, né, e uma foi na base do Ceará. E aí, quando eu tive a lesão na base do Ceará, no joelho, até eu pensei em parar, porque, tipo assim, eu falava que não tá dando certo, as coisas não vão acontecer, e ele sempre acreditava. Meu pai sempre acreditou. Então, ele foi o primordial de eu ter uma sequência, de ter vamos dizer, uma visibilidade no cenário do futebol cearense, né? Ele foi o cara que me levou pros 2 clubes, então ele é o cara mais importante da minha carreira até o momento. Eu procuro retribuir da maneira mais de atenção, claro, repetindo, sempre na parte financeira eu chego junto, todo mês eu chego junto com eles. Se eles quiserem parar de trabalhar, eles poderiam parar de trabalhar, né? Mas eles gostam de estar ativo, né? É um ponto importante a se falar, mas a forma de eu retribuir tudo que eles fizeram por mim desde a época da base até hoje, dando atenção, passando férias junto. Depois do campo, assim, é a praia que tu gosta? Eu gosto muito de piscina, né? A praia é o segundo plano, mas eu gosto sempre de estar perto, assim, da praia, né? A família tem uma casa de praia também próxima aqui, a gente gosta sempre de estar em família, em comunhão ali, pra aproveitar bem a praia e a piscina. A temporada do futebol cearense já começou. E em 2026, bora virar o jogo? Estude na Unifor, a única universidade particular do Ceará. Na Unifor, o ensino é de excelência. Temporada de 2025 começou de um jeito, terminou de outro. O que é que dá para tirar desse 2025 do Felipe Jonta como profissional, como jogador de futebol? Eu acredito que a resiliência, cara. Eu falo muito isso para minha esposa, para as pessoas que são mais próximas de mim, que eu acho que é a resiliência, né? Comecei o ano com uma perspectiva muito grande de atuar, né? Tava aqui no Fortaleza, uma perspectiva muito grande pelo que a gente fez em 2024, né? Um ano muito bom e tava na perspectiva de jogar, de ajudar novamente a equipe do Fortaleza a alçar voos maiores, né, que a gente, como tinha feito um quarto colocado ali, a gente pensou que podia subir um pouco o degrau, né, Fortaleza, cada dia que passa, cada ano que passa, estava evoluindo. Sim. E começou bem complicado para mim, né, sem jogar, sem atuar, e graças a Deus foi muito misericordioso comigo e me colocou na equipe que brigou também lá em cima, né, acho que o Mirassol passou mais de 15, 20 rodadas no G4. Existem coisas que a gente vê, que a gente sabe, existem uma porrada de coisas que a gente não faz ideia do que acontece no futebol. Mas a minha pergunta é, por que o Felipe Jonta não deu certo no Fortaleza? Por que você não vingou no Fortaleza? Cara, eu vejo muito isso, né, nas redes sociais. O Felipe Jonta não deu muito certo, né, porque as pessoas vê muito o recorte de 2025, né? Sim. E não vê o 2024. 2024 eu atuei, eu acho que em mais ou menos ali 20 partidas, porque eu só podia jogar o Brasileiro e a Copa do Brasil, né? Você já chegou com a temporada em andamento. Cheguei em andamento já ali perto do meio do ano, né? E no Fortaleza, no ano passado, em 2024, time em quarto colocado e eu tava atuando vários jogos nos jogos em casa, né? Então o Fortaleza terminou a temporada invicto em casa. Então o recorte de 2024 para mim foi muito bom, né? Não terminei o ano jogando por opção do professor Voivoda, que ele escolheu o Mancuso na lateral e ficou eu, o Pacheco ali meio na reta final no banco, mas se trazer pro 2025 realmente não foi bom, né? Não joguei aqui no Fortaleza, joguei apenas 2 partidas, que foi quando eu fui emprestado pro Mirassol, então tinha aquela imagem que não deu certo, né?
E o 2025? Era o Felipe que não rendia nos treinos, ou rendia e era uma opção mesmo do técnico querer o Pacheco, o Diogo Barbosa, ou como é que tu enxerga isso? Cara, eu enxergo que era mais a opção do treinador, né? Eu sempre estive trabalhando junto com todo o grupo, né? Eu sempre dei o meu melhor, sempre fiz treinos bons e era decisão simplesmente do treinador, então eu respeitava as decisões dele, né? Em muitos dos momentos eu não concordava, né, com as decisões dele, mas respeitava porque a gente tá no âmbito ali de 35, 40 jogadores, então para ter uma harmonia a gente tem que respeitar as decisões, as hierarquias, e ele que escalava a equipe, mas muitas das vezes eu não concordava, e aí aconteceu que eu sempre dei o meu melhor, sempre tava ali apto para ajudar o Fortaleza. E a chance não vinha. Exatamente, e a chance não vinha. Quando eu tive as oportunidades, que foi inclusive no jogo do Cearense, que não era parâmetro, né, pro tamanho, eu agradeço que o Fortaleza tava, com todo respeito ao Cariri, que era uma equipe que tava subindo no estadual. Sim. Foi um jogo que saiu, acho que 7-0, foi 7-1, alguma coisa assim, e eu joguei bem contra essa equipe, e depois daquele jogo eu mal joguei, então eu fiquei até um ponto de interrogação por quê, e nunca tive essa resposta, né, só continuei trabalhando e nunca tive uma resposta. Em algum momento tu bateu um papo assim com o Vojvoda, de tentar entender, em algum momento também ele disse por que não te utilizava, e quando foi a tua saída, foi uma conversa assim de boa, que disse, ó, não vou usar você tá liberado, como é que foi isso? Cara, realmente eu nunca tive uma conversa franca assim de ele chegar pra mim, nem eu chegar pra ele de o porquê, né? Eu só chegava pra ele e falava assim, professor, fala pra mim o que é que eu possa melhorar. Porque a gente atleta, a gente não pergunta muito o porquê das coisas não acontecer, a gente normalmente procura entender pra melhorar, né? Eu sempre cheguei pra ele, né? Não só pra ele, muito mais com a comissão dele, que era o Naruel e o Gaston. Chegava pra ele, o que é que eu posso melhorar e tal, e aí eles sempre me falavam, né? Eu tentei muitas das vezes e fazia dentro dos treinamentos o que eles me pediam. Vários treinos eles me elogiavam bastante, mas é exclusivamente decisão do treinador, então a gente tem que respeitar. Ei, aqui é futebol na veia, viu? Alimentação em dia. Tijuca Alimentos, sabor que se faz com carinho. Essa parceria fortalece o jogo. Ceará, Fortaleza, começou no Fortaleza, depois foi pro Ceará, se profissionalizou no Ceará, foi embora, voltou pro Fortaleza, e aí, meu amigo, fica uma loucura da torcida, né? A gente sabe o quanto a rivalidade é grande, né? Quando se fala de clássico rei. Você tem um carinho mais por algum ou não? Cara, eu torço muito pros dois, né, cara? Que futebol cearense. Né? Futebol cearense. Eu torço muito que os dois continuem crescendo, né? Mas quando eu parar de jogar futebol, eu vou torcer sim. Hoje eu sou bem profissional, né? Eu tenho que respeitar meus padrões de profissional, então eu torço muito que o futebol cearense ele cresça cada vez mais. Com certeza que quando eu estiver parando de jogar futebol, eu vou sim torcer por. Quando você voltou pro Fortaleza, se não me falha a memória, você falou na entrevista coletiva que estava realizando um sonho, que era seu avô e tal, você queria honrar a camisa do Fortaleza. Naquele momento existiu algum interesse do Ceará? O Ceará estava ali na Série B brigando para subir. Sim. Existiu algum interesse? Porque o torcedor do Ceará ficou chateado. Pô, o Felipe Jonathan é um traidor e tal, aquela coisa toda, né, da emoção do torcedor. Como é que foi a tua vinda pra cá? Cara, é uma decisão muito difícil, né? Porque você já tinha uma identificação com o Ceará, apesar do pouco tempo, né? Eu joguei poucas partidas, mas aquele 2018 ficou memorável, né? Foi intenso. Foi bem intenso, a gente tava ali meio que já pra todo mundo rebaixado, aí chegou o Lisca doido, né, que a gente chama aqui, e aí teve uma reviravolta muito grande, né, no futebol naquele tempo. A gente fez uma das melhores campanhas pra um clube que tava permanecendo ali, junto com o Fluminense 2009, eu acho, se não me engano. E eu tive aquela oportunidade, eu tava no Ceará meio que sem jogar, e quando chegou o Lisca eu comecei a atuar, né? Então o torcedor, ele não entende os bastidores, né? Sim. Mas eu sim, cara, eu fiz toda a força possível pra retornar, né, naquele tempo pro Ceará. O Fortaleza fez uma proposta muito boa pra me vir, através do diretor na época, que era o Alex Santiago, um cara que eu tenho um carinho enorme, pra mim é um cara mais importante pra mim no futebol cearense, na parte da diretoria, pra mim foi o Alex Santiago, cara que eu hoje tenho uma relação muito boa com ele, extra-campo, e virou um amigo próximo. Então, assim, meus empresários, pra ser bem realista, eles não queriam, né, que eu viesse pro Ceará, porque o Ceará tava na Série B. Sim. Mas quando chegou a proposta, assim, do Fortaleza, eu ainda tentei forçar um pouco pra ir pro Ceará, pra ver se chegava perto dos números, né. Mas, assim, o torcedor, ele não entende, mas também eu não me arrependo da minha decisão, né. É isso que eu te pergunto, você arrepende de ter vindo pro Fortaleza? Não me arrependo, porque eu vou principalmente por não ter ganhado a oportunidade que tu merecia, que tu queria? Eu me arrependo de conhecer algumas pessoas dentro do clube. Dentro do clube? Isso eu me arrependo, de algumas pessoas jogadores, que eu me decepcionei. diretoria? Cara, principalmente, jogadores não, jogadores eu tive boa relação. Eu me decepcionei até com algumas pessoas que eu era próxima. Isso eu nem virar polêmica não, mas sim falar a realidade, né? Porque às vezes o torcedor ele não sabe quem são as pessoas que tem dentro dos ambientes, né? Ela passa uma imagem na rede social e fora é outra, né? Mas assim, jogadores eu nunca tive problema nenhum. Graças a Deus, em todos os clubes que eu passei, eu sempre fui muito cara de grupo e eu nunca tive problema nenhum. Mas assim, a única decepção que eu tive no futebol cearense é de conhecer algumas pessoas do âmbito ali esportivo. Como é que foi a tua rotina
naquele momento? Você treinava junto com um grupo? Teve algum tipo de afastamento, assim? Como é que foi? Cara, foi um momento muito delicado, né? Porque a gente que é atleta profissional de alto rendimento, a gente sempre dá nosso melhor, né? E quando as coisas não acontecem, a gente fica meio que triste, né? Eu sou daqui da cidade, então queria que as coisas dessem muito certo, porque era um sonho realizado da minha família, que a maioria da minha família é torcedor do Fortaleza. Então ali era um momento que eu tava realizando um sonho de muitas pessoas, sim, que são meu sangue, né? Pessoas que têm minha identidade. Então, quando as coisas não dão certo, a gente fica meio decepcionado, né? De querer estar ajudando, atuando, de marcar a história numa equipe que tem crescido no cenário, né, nos últimos anos, que os dois clubes, né, que são aqui do estado, que é o Ceará e Fortaleza, são as duas maiores equipes aqui. Sim. Então a gente fica meio entristecido, mas a gente tem que continuar trabalhando, continuar evoluindo. Eu sempre fui um cara que foi muito profissional, né? Eu sempre tive enraizado isso comigo, né? Independente da situação que eu estiver atuando ou não, meus números sempre foram muito bons nos treinamentos e eu continuei trabalhando, só que as coisas não estavam acontecendo. Então aí eu tive que procurar novos áreas para poder realmente ser valorizado, né? Quem vive o futebol também acelera com confiança. Carmais Seminovos, o maior estoque de veículos multimarcas do estado. Escolha um seminovo ideal para você. Ceará em 2018, todo mundo tomou um susto quando pegou a escalação. Ceará e Corinthians no Castelão, Ceará precisando daquelas vitórias para fugir do rebaixamento, para evitar. E aí o Felipe Jonathan, um garoto, o Lisca foi lá, o Lisca que é doido, colocou o Felipe Jonathan e todo mundo, rapaz, o que é que tu lembra daquele dia? O que é que tu pode contar de repente até dos bastidores daquele jogo que foi o teu primeiro jogo como titular, né, profissionalmente, numa Série A de Campeonato Brasileiro? Eu até me emociono um pouco, cara, porque ele foi perto da morte do meu avô, né? Então é um momento muito emocionante pra mim, porque era um momento que eu queria ele próximo, né? Ele, por mais que ele torcia Fortaleza, ele queria meu bem, ficou triste, né? Porque, tipo assim, eu tava no rival e ao mesmo tempo ele alegre por estar realizando o sonho. Ele tava vivo ainda? Não, né? Eu tava no Ceará, já tava no profissional, já. Ele faleceu em junho de 2018, então já foi bem próximo, né? Eu acho que aquele jogo foi em setembro, mais ou menos. Coisa de 2, 3 meses. Isso, então ali foi um momento muito marcante, né, cara? Porque ali eu tava treinando já acho que 3, 4 meses sem jogar no profissional. Eu já tinha atuado com o Chamusca na época e até com o próprio Lisca na Copa do Nordeste lá contra o Bahia. E aí contra o Corinthians ele teve o João Lucas, né, que era o lateral esquerdo, ele só tinha, naquele tempo só tinha ele, eu, e aí ou improvisava um. E eu lembro que naquele tempo teve até enquete, teve algumas situações como o João Lucas tinha machucado, que até o momento ele era o melhor jogador da equipe, né? Uhum. E os torcedores, alguns torcedores e algumas pessoas até da própria diretoria do Ceará falavam pra colocar o Brock, né, porque eu era um menino muito novo, né, não tinha experiência pra jogar uma Série A. Jogo tão importante quanto o Corinthians em casa. E o Lisca chegou pra mim na semana, ele falou assim, Felipe, você tá preparado? Aí eu falei, professor, tô há 3, 4 meses esperando uma oportunidade. Tô treinando feito louco aqui por uma oportunidade. Eu não sei a parte física, como é que eu vou me sentir, mas vou dar meu melhor. Eu não sei quanto tempo eu vou conseguir atuar, mas eu vou dar meu melhor. E graças a Deus, cara, ele me deu essa oportunidade, eu consegui agarrar, né? E aí depois daquele momento ali, o Ceará teve uma crescente muito grande no Campeonato Brasileiro, né? A gente venceu o Corinthians, venceu o Atlético Mineiro, venceu o Cruzeiro em seguida, e foi vencendo, foi crescendo no campeonato, e graças a Deus deu tudo certo. Tinha Everson, tinha Richards, que é um cara que me abraçou muito ali em 2018. Tinha o Juninho Valora, que foi o primeiro cara que me deu uma chuteira. Eu tive a chuteira profissional, foi o Juninho Valora que me deu, da Adidas na época. Então são momentos marcantes que eu tenho, né? Eu jogava com a chuteira do Richards também. O Richards me emprestava pra me jogar um azul. Então são momentos de bastidores que eu tenho marcante na minha história, sabe? Momentos que, pra mim, o Lisca, pra mim, eu falo isso já em todas as entrevistas, foi o treinador mais importante da minha vida. Já tive grandes, né? Já tive grandes treinadores na base, como o Zé Carlos na base, o Juca, Edmundo, posso falar inúmeros treinadores aqui, o Sampaoli no profissional, que foi o cara que me levou pro Santos e me deu o pontapé inicial, assim, no sentido do cenário nacional, né? Mas assim, o Lisca pra mim foi o cara mais importante e o que eu mais aprendi no futebol foi ele. E ele é doido mesmo? Cara, ele é muito relativo, né? Pra quem pensa que ele é doido, de doido ele não tem nada, não. Ele tem o meio que aquele marketing dele ali de patrocínio. Mas não é doido mesmo, de fato, mas não, de conhecimento, assim, é uns caras que eu treinei melhor, cara, assim. E você pode perguntar pra qualquer pessoa, um diretor, eu até vi esses dias agora o Robson de Castro dando uma entrevista falando sobre ele, falando que ele era um cara que dentro de campo de doido não tem nada, que era um cara que tinha muito conhecimento. E às vezes as pessoas, elas meio que interferem esse lado, sabe? De ele querer meio que aparecer um pouco pra torcida, que é a forma que ele tem, do que o trabalho dele, mas o trabalho dele é muito bom, cara. Aqui a resenha é boa demais e sabe o que é bom também? Ver o carrinho cheio. Então deixa eu falar pra você, vai fazer as compras? Passa no Mix Mateus. Compre tudo pro seu negócio e pra sua casa no Mix Mateus.
muito se fala do técnico estrangeiro no futebol brasileiro. O teu primeiro técnico estrangeiro foi o Sampaoli, que é um cara que tem um nome, né? Sim. Tem, enfim, é um técnico... E o que eu mais passei tempo também. O que é que esse cara tem diferente, o Sampaoli? É um cara mais energético, né, cara? Ele é um cara que ele é muito... Como é que eu posso falar? Ele se doa muito para aquele momento, né? Um cara... Normalmente os estrangeiros, eles vivem muito o futebol. Não que os brasileiros não vivam, né? Mas eu acho que a diferença mesmo é essa, de aquele sangue mais, sabe? Aquela chavinha que muda assim. Eu acho que o que leva muito a isso. E o cara que eu tenho muito conhecimento e que fez crescer muito foi o Sampaoli, né? Todos os estrangeiros que eu trabalhei já, pra mim foi o cara dos estrangeiros foi o mais importante pra mim. Tu foi mais feliz? Foi no Santos? Com certeza. Dos clubes que tu vestiu a camisa? Mais jogos, né? Joguei mais de 200 jogos com a camisa do Santos, camisa do Rei. Quando eu cheguei no Santos, eu não tinha caído, passou acho que uns 2 meses pra cair a ficha que eu tava no Santos. Porque quando você entra no Santos, você tá chegando no CT do Santos, tem uma coisa de água assim bem alta, que tem uma foto dele dando soco assim, então você vê assim, pô, tá no time do Rei Pelé, então é difícil a ficha cair, né, que passou tantos craques ali, né, como Pelé, como Neymar, Diego, Robinho, e aí vai um monte de jogador que passou ali, né, jogadores que pararam a guerra, né, na época do Pelé, então é inimaginável, assim, o que você fez pelo clube, né, passei 6 temporadas lá, então foi muito legal, cara, assim, sabe, jogar mais de 200 jogos com a camisa do Santos, você tá entre o Santos tem mais de 100 anos de história, tá entre os 100 jogadores de todas as posições do Santos possíveis, tá? Você tá sendo entre os 100 ali que mais jogou, então é importante pra mim essa marca. Tá vendo? Ele gosta de praia. Bola pra ele não tá muito legal, não. Praia é bom, pô. Vai. Quer me machucar, ó? Tá bem, ele tá bem, ó. É assim que ele bota o papo cair, velho. Então, Felipe, muito obrigado por nos receber aqui na sua casa, no seu lazer e bater esse papo com a gente. Eu que agradeço, né? Faz tanto tempo que a gente não batia esse papo, né? Sempre os horários ou as datas não batiam e graças a Deus nessas férias deu pra gente trocar uma ideia depois de um bom tempo. E espero que todos que possam assistir aí tenham gostado do conteúdo. Valeu, então, se você gostou, deixa teu like, comenta e não esquece de se inscrever no canal do Futebora. Valeu, turma, tamo junto!